Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meus irmãos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou de qualquer outra igreja ou de nenhuma igreja, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouco mais hoje a respeito do curso Princípios do Evangelho. Nós tivemos no capítulo anterior, o capítulo 7, a influência, o Espírito Santo, a sua influência para nós. E hoje nós iremos falar um pouco mais sobre o capítulo 8. É uma sequência, para nós termos o Espírito Santo, nós iremos ter um estilo de vida. E dentro desse estilo de vida está a oração ao nosso Pai Celestial. Antes de passarmos ao tema de hoje, quero pedir a você que, se ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente. Também, se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e sabe que vai gostar do nosso conteúdo, do conteúdo do vídeo de hoje. Vamos lá? Afinal de contas, o que é oração? Você poderia dizer para a gente? Pense você mesmo, na sua cabecinha aí, o que é uma oração? Jesus, ele ensinou, portanto, deveis sempre orar ao Pai, em meu nome. Isso está em 3º Néfi, capítulo 18. A oração é uma das maiores bênçãos que temos enquanto estamos aqui na Terra. Por meio dela, da oração, podemos comunicar-nos com o Pai Celestial e procurar diariamente a sua orientação. Muitas pessoas se perguntam, mas o que é uma oração? O que é que eu faço numa oração? Primeiro eu quero falar para vocês que uma oração nada mais é do que uma conversa, sincera com o nosso Pai Celestial, feita do fundo do coração. Nós devemos orar a Deus e a ninguém mais. Não oramos a nenhum outro ser ou a qualquer outra coisa feita pelo homem ou por Deus. Isso está em Êxodo, capítulo 20. Versículo 3 ao versículo 5. Devemos orar somente ao Pai Celestial. A oração, como já foi dito, é uma conversa sincera do fundo do coração. Você vai abrir seu coração para Deus, e vai conversar com Ele de uma forma aberta, direta com Deus. Mas por que nós devemos orar? É uma pergunta que eu faço para você. Por que nós oramos? A gente vê que o próprio Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, ele usava da oração para conversar com Deus. Desde o princípio do mundo, a oração tem sido uma parte importante do Evangelho. Um anjo do Senhor ordenou a Adão e Eva que se arrependessem e que clamassem ao Pai em nome do Filho. Isso está em Moisés 5:8. Esse mandamento nunca foi retirado. A oração nos ajudará a nos aproximar mais de Deus. Todos os nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações são influenciados por nossas orações. Devemos orar pedindo forças para resistir às tentações de Satanás e de seus seguidores. Devemos orar também para confessar nossos pecados a Deus e para pedir-lhe perdão. Devemos orar também pedindo a orientação e a ajuda do Senhor em nossa vida diária. Precisamos orar por nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, nossas colheitas, nosso trabalho, nossos animais, sim, nossos animais também, nosso trabalho diário e outras atividades. Nós devemos orar pedindo proteção contra nossos inimigos. Isso está em Alma, capítulo 34, versículo 17 a 27. Devemos orar para expressar amor ao Pai Celestial e para nos sentirmos mais próximos a Ele. Devemos orar ao Pai para agradecer-lhe por nosso conforto e bem-estar e por todas as coisas que Ele nos concede diariamente. Você vai ver isso em 1 Tessalonicenses, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 18. Precisamos orar para pedir ao Pai Celestial forças para viver o Evangelho. Você já imaginou a sua conexão com Deus? O quanto ela melhora ou ela piora à medida que você ora ou deixa de orar?
Falei para você sobre o que é uma oração. Uma oração é uma conversa sincera com Deus. Ela pode ser usada para diversos propósitos, como pedir perdão por nossos pecados, pedir força para resistirmos às tentações, pedimos a influência do Espírito Santo, pedimos orientação, pedimos proteção, pedimos bênçãos. Observe que eu falei muito a palavra pedimos, pedirmos, pedir, suplicar. Inclusive a oração em várias línguas tem um sentido de súplica, pedir, implorar, mais ou menos isso. Mas a oração ela não é só isso. A oração ela também é agradecer. Agradecer é uma das partes mais importantes da oração. É onde você reconhece que aquilo que você tem é bom e foi dado por Deus. É onde você reconhece que aquilo que você tem é benéfico, vai te fazer bem. Então, quando você ora a Deus, o Pai, você tem a oportunidade de pedir e você tem a oportunidade de agradecer. Eu vou resumir um pouco para você aqui como que é a oração, como foi a oração de Jesus Cristo, que nós tomamos como modelo, e como é a oração hoje. Por exemplo, nós começamos uma conversa com Deus chamando por Ele. Se eu fosse conversar com você, digamos que seu nome é João, e eu estou vendo João aqui na frente, eu ia falar o quê? José? Não, eu ia chamar João. Ô João, deixa eu conversar com você, João. Então nós falamos nosso Pai Celestial, nosso Deus, nosso Pai Eterno, nosso Pai nos céus, nosso Deus, nós chamamos por Ele. E depois que nós chamamos por Ele, nós vamos agradecer. Primeiro, nós agradecemos. Agradecemos a Deus, como eu já falei, por tudo aquilo que a gente sentir no nosso coração que nós devemos agradecer. E depois de agradecermos a tudo aquilo que nós queremos agradecer, aí tem uma oportunidade de a gente pedir. Como eu já falei para vocês, a lição traz esse ponto muito importante. Nós podemos pedir que Ele nos perdoe por nossas falhas, que Ele nos ajude com a influência do Espírito, que Ele proteja nosso trabalho, nossos animais, nossos filhos, nossa família, que Ele nos ajude a vencermos nossas dificuldades com os nossos inimigos, aquelas pessoas, que se julgam nossos inimigos. E porque quer queira que não, gente, os seguidores de Lúcifer, eles vão estar sempre nos tentando a piorar. Não querem que a gente melhore. E a oração é uma forma de conexão entre você e o nosso Pai que está nos céus. Para melhorar essa conexão espiritual que a gente fala todos os capítulos, todos os vídeos aqui, é o nome do canal, Conexão Espiritual. Para melhorar essa conexão, não tenha dúvidas. Passa pela oração, pela conversa sincera, honesta com Deus. Uma conversa humilde, uma conversa de filho para pai. Devemos orar para conservar-nos no caminho reto e apertado, que conduz à vida eterna. Devemos orar a Deus, o autor de toda a retidão, para que sejamos justos em pensamentos, palavras e ações. Eu tenho uma pergunta para você. Você costuma orar a Deus? Quantas vezes você costuma orar a Deus por dia? Ah, Luiz, mas eu tenho uma quantidade cheia de oração? Não, não tem. Tem pessoas que oram uma vez por dia e conseguem manter uma conexão. 3 vezes por dia, consegue também manter uma conexão. 6 vezes, 10 vezes. Tem pessoas que vivem com uma oração no coração, o dia inteiro conversando mentalmente com Deus. E a gente finaliza a nossa oração, lembre-se, nós chamamos o nosso Pai Celestial, nós agradecemos, nós pedimos e nós finalizamos a oração em nome de Jesus Cristo e finalizamos com a palavra Amém, que significa assim seja. E este é um modelo de oração que nós utilizamos, ou seja, não são palavras repetidas, são palavras sinceras, inspiradas pelo Espírito Santo, do Espírito Santo, palavras que vêm do nosso coração. Não é uma oração, a mesma oração de manhã, a mesma tarde, a mesma noite, a mesma todos os dias. Aí se tornaria uma vã repetição. Tá joia? Então vamos falar um pouco mais sobre a oração e o poder que ela tem. E eu faço até uma pergunta. Quando você acha que nós devemos orar? Quando a gente está num hospital?
quando a gente está com uma dívida muito grande para pagar, quando a gente está com problemas na família, quando? Quando nós devemos orar? Responda para você mesmo. Olhe para você e fala assim, quando que eu devo orar? O manual diz o seguinte, podemos orar sempre que sentimos necessidade de nos comunicar com o Pai Celestial, quer em silêncio, quer em voz alta. Em certos momentos, nós precisamos ficar sozinhos para abrirmos o nosso coração ao Pai Celestial. Eu vou ler para a gente aqui o que está em Mateus, no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto, te recompensará publicamente. Este é um conselho dado em Mateus 6, 6. Além disso, nós podemos também orar durante nossas atividades diárias. Podemos orar durante as reuniões da igreja, em casa, ao andar por um caminho ou uma rua, enquanto trabalhamos ou preparamos uma refeição ou ao fazermos qualquer outra coisa. Em qualquer lugar, nós podemos orar a qualquer hora do dia ou da noite. Quando estivermos sozinhos ou acompanhados, podemos ter o Pai Celestial sempre em nossos pensamentos. Isso está em Alma, capítulo 34, versículo 27, que diz o seguinte: quando não clamardes ao Senhor, deixai que se encha o vosso coração, voltado continuamente para Ele. O versículo é o seguinte: sim, e quando clamardes ao Senhor, deixai que se enche o vosso coração, voltado continuamente para Ele, em oração pelo vosso bem-estar, assim como pelo bem-estar de todos os que vos rodeiam. Podemos orar sempre, sempre que desejarmos. Não tem um horário fixo. Agora é a hora da oração. São 10 horas da manhã, é hora de orar. Agora são 10 horas da noite, é hora de orar também. Você pode até fazer isso, mas não te impede de orar 5 horas, meia-noite, 2 horas, qualquer hora do dia ou da noite. Não te impede, você pode orar a qualquer hora. Às vezes nós podemos sentir-nos sem desejo de orar. Isso acontece muito. Às vezes você está cansado, você não está muito preocupado em orar. Talvez estejamos zangados, desanimados ou aborrecidos. Nesses momentos devemos fazer um esforço especial para orar, ainda mais. Devemos orar sozinhos, pelo menos todas as noites e todas as manhãs. As Escrituras falam da oração pela manhã, ao meio-dia e à noite. Isso está em Alma, capítulo 34, versículo 21. Nós recebemos o mandamento de fazer orações familiares para que nossa família seja abençoada. Isso está em 3 Nef 18, 21. Os líderes da igreja aconselham-nos a orar em família todos os dias, de manhã e à noite. Temos também o privilégio de orar para agradecer os alimentos e pedir que Deus os abençoe. Iniciamos e terminamos todas as reuniões da igreja com uma oração. Agradecemos ao Senhor por suas bênçãos e pedimos sua ajuda para que o adoremos de maneira que seja do seu agrado. Aí vem aquela pergunta que eu já até respondi meio que sem querer: como nós devemos orar? Como é o processo que nós devemos fazer para orar? E depois eu quero perguntar para você uma outra coisa sobre a resposta de Deus. Nós vamos lá. Não importa onde nós estejamos, se estamos em pé ou ajoelhados, se oramos em silêncio ou em voz alta, se oramos a sós ou com um grupo, devemos sempre orar com fé. Esta é a diferença. Com um coração sincero e com real intenção. Ao orarmos ao Pai Celestial, devemos dizer-lhe o que realmente sentimos, fazer-lhe confidências, pedir-lhe perdão, suplicar-lhe, agradecer-lhe e expressar-lhe nosso amor. Não devemos repetir palavras e frases sem sentidos. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 8. Devemos sempre pedir que seja feita a sua vontade, lembrando que o que desejamos talvez não seja o melhor para nós. Finalizamos nossas orações em nome de Jesus Cristo. É assim que fazemos, né? Chamamos nosso Pai Celestial, agradecemos por tudo que nós sentimos que devemos agradecer
pedimos aquilo que sentimos que devemos pedir e finalizamos em nome de Jesus Cristo. Mas tem uma pergunta: como é que Deus responde a sua oração? Você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, como é que Deus responde a sua oração? Você tem um testemunho sobre a oração? Você já passou por uma experiência espiritual gratificante, marcante, através de uma oração? Conta pra gente, conta pra mim, conta pras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Quais foram os modos, qual a experiência que você lembra que Deus respondeu a sua oração? Provavelmente você vai dizer assim: ah, Luiz Carlos, são muitas. É verdade, são muitas, mas eu só estou pedindo uma. Escreve aqui o que você, aqui na seção de comentários, aquela que você lembra, assim, aquela forma como Deus te respondeu. Vamos lá? Olha só. A pergunta um pouco mais direta: por que vocês acham que as respostas às orações nem sempre são prontamente visíveis? Ou seja, não é orei hoje e naquele mesmo momento eu vi a resposta. Por que vocês acham que as respostas às orações nem sempre vêm quando queremos ou da maneira que queremos? Isso aqui eu já ouvi falar muito na igreja, né? O Senhor vai responder no tempo dele, do modo dele, isso é fato. Porém, se nós prestarmos bem atenção, nós iremos perceber as respostas do Senhor. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência minha, mas poderia ser de qualquer pessoa. Nós tivemos várias experiências através da oração, tenho certeza disso. Mas eu tinha voltado de missão e eu sou uma pessoa muito dedicada àquilo que faço, né? Quando eu fui para a missão, eu chorava muito de saudades da minha ala, na ala Bahia, porque tinha os irmãos que eu era muito acostumado com eles, gostava muito de estar com eles, e eu sentia a falta de cada um deles na missão. Só que durante a missão eu fui me acostumando e eu comecei a amar as pessoas da missão e eu queria estar na missão. Eu queria estar com o meu companheiro, eu queria estar com as pessoas da missão, os membros que a gente encontrou para poder batizá-los, os membros antigos também. E quando eu voltei de missão, eu sentia muita falta da missão, sentia muita falta. E assim, eu sonhava que eu estava na missão e depois eu sonhava que eu estava em casa e eu queria correr de volta para a missão. Então é uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça, eu estava muito, como eu posso dizer, uma palavra para isso, impressionado, digamos, né? Eu estava muito impressionado, aquelas impressões muito fortes da missão estavam em meu peito ainda. E aí um belo dia, ou bela noite, eu ajoelhei na minha casa, onde eu dormia, era uma espécie de terraço, eu gostava de dormir ali, tinha um tapete, eu dormia ali bem tranquilo, e aí eu me ajoelhei naquele tapete e comecei a orar a Deus. E eu, dentre a oração, várias coisas que eu conversei com Deus, dentre elas eu falei: Pai, Tu sabes o que eu tenho, Tu sabes o sentimento do meu coração, Tu sabes que eu não consigo parar de pensar na missão, que tá me fazendo sofrer o fato de não estar lá e de ter que estar aqui. Eu tinha concluído a minha missão e agora precisava estar em casa. E eu pedi para Ele: se for da Tua vontade, me dás um emprego. Porque se eu estiver trabalhando, a minha cabeça vai estar focada no trabalho e eu vou parar de sofrer querendo estar na missão novamente. E eu falo para vocês que enquanto eu orava de joelhos e olhos fechados, o meu padrasto, ele estava acostumado a me ver orando, passou e pegou um papel e deixou na minha mão. Colocou na minha mão, eu segurei e continuei orando, sem olhar o papel. Então eu falava, né: Senhor, eu preciso desse trabalho, porque vai me ajudar a focar aqui na minha vida aqui pós-missão, a um futuro casamento e tudo mais. Eu comecei a falar com ele como se ele não conhecesse as minhas necessidades, mas ele sabia das minhas necessidades, ele sabe das suas necessidades. Ele responde no tempo dele e ao modo dele. Eu finalizei aquela oração, né, em nome de Jesus Cristo, amém, e terminei aquela oração. Depois que eu terminei, eu percebi e lembrei que meu padrasto tinha colocado um papel na minha mão. Quando eu abri, o papel estava lá, me chamando para trabalhar, para ir no outro dia para uma entrevista para trabalhar. Eu sinceramente senti no meu peito um sentimento tão forte que eu até pensei: Senhor, mas também não precisava ser tão rápido assim não, né? Podia esperar pelo menos uma semaninha que era para eu descansar um pouquinho, né? Mas o Senhor, Ele respondeu-me a esta oração, respondeu-me a várias outras orações. E é por isso que eu estou aqui hoje, gravando esses vídeos, aqui no canal Conexão Espiritual.
Porque eu sei que Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos desejos, nossos sonhos. E Ele não é um Pai que nos deixa só. Ele é sempre presente. Se nós orarmos a Ele com real intenção, tendo fé em Cristo e uma esperança de que tudo vai ficar bem, Ele vai nos responder com certeza. Algumas vezes a gente não vai perceber a oração. Eu poderia muito bem ter pego aquele papel, ter ido trabalhar e nunca mais ter pensado naquilo. Mas na mesma hora eu pensei, foi uma resposta do Pai Celestial. Então é assim que a gente começa a se despedir da aula de hoje. A gente começa porque o Senhor, Ele sempre responde a orações sinceras. Algumas vezes a resposta poderá ser simplesmente um não. Pai Celestial, eu quero um emprego. Não. Agora não. Ele pode falar porque o que pedimos talvez não seja o melhor para nós naquele momento. Algumas vezes a resposta será sim. Meu padrasto chegou, colocou um papel na minha mão e disse que eu fosse trabalhar. E teremos uma sensação de calor e conforto a respeito do que devemos fazer. Algumas vezes a resposta será: espere um pouco. Nossas orações são sempre respondidas na hora e da maneira que o Senhor sabe que irá nos ajudar mais. Algumas vezes o Senhor responde às nossas orações por intermédio de outras pessoas. Na verdade, muitas vezes. Um bom amigo, um marido ou uma esposa, um pai ou uma mãe, um missionário. Qualquer um desses indivíduos poderá ser inspirado a agir de maneira a responder às nossas orações. Um exemplo disso é a experiência de uma jovem mãe, cujo filho se machucou em um acidente em casa. Ela não tinha meios de levar a criança a um médico. Era nova na vizinhança e não conhecia as pessoas ainda. Essa jovem mãe orou pedindo ajuda. Em poucos minutos, uma vizinha veio à sua porta dizendo: tive a sensação de que deveria vir à sua casa e ver se precisava de ajuda. A vizinha então ajudou essa jovem mãe a levar a criança a um médico. Com frequência, Deus nos dá o poder de ajudar a responder às nossas próprias orações. Ao pedirmos ajuda na oração, devemos fazer o possível para tornar realidade aquilo que nós desejamos. Se vivemos o Evangelho de Jesus Cristo e orarmos sempre, teremos alegria e felicidade. Sê humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações. Doutrina e Convênio 112, 10. De que maneira Deus respondeu às suas orações? Gostaria que você falasse para a gente através dos comentários. Se você quiser escrever para o canal, escreva através do e-mail Conexão Espiritual Sud, SUD, @gmail.com ou pelo WhatsApp DDD 83 99932 2833. Será um prazer compartilhar sua experiência aqui no canal. Deixa eu compartilhar só mais uma experiência para a gente finalizar o vídeo de hoje. Eu teria várias experiências para contar aqui para você, várias. Mas eu lembrei agora, e a gente tem que falar sempre aquilo que vem ao nosso coração, à nossa mente, através do Espírito Santo. Eu lembrei agora de um discurso que eu fiz na nossa ala, na ala Tibiri, e eu fiz um discurso onde eu entendo que o Espírito Santo estava agindo, digamos assim. Porque eu gosto muito de discursar na igreja, muito. Se eu pudesse, eu faria isso todos os domingos. E eu tenho alguns discursos prontos, né? Porque se eu for chamado assim, muito em cima assim, do tempo, eu já estou pronto. Eu falei lá para o meu bispo, se precisar, faltando 1 minuto para começar a reunião, pode me avisar que eu estou pronto. Mas teve um dia que eu fiz um discurso e, de fato, eu mal usei as escrituras. Eu mal olhei o celular nas anotações do discurso, onde eu tenho um salvo. Eu falei aquilo que vinha do meu coração. Eu falei sobre as pessoas que eu costumava ouvir no discurso. Falei sobre como eu era quando jovem, quando eu conhecia a igreja, as dificuldades que eu tinha e também os hábitos que eu criei que me ajudaram e me fizeram fazer uma boa missão.
E depois daquilo ali, para mim foi um discurso maravilhoso. Eu terminei o discurso sob uma influência muito especial. Na semana seguinte, ou 2 semanas depois, eu não lembro, um jovem da igreja, um rapaz, filho de um bispo de outra unidade, ele me procurou e disse: eu vim te agradecer. Eu falei: por quê, irmão? Ele disse: pelo seu discurso. O seu discurso me respondeu uma pergunta muito importante que eu precisava ter. E eu agradeci a ele, dei um abraço nele, e desde então, sempre que ele me encontra, ele me dá um abraço. É como se o Espírito tivesse falado para o Espírito. E não tenha dúvida que foi isso mesmo. O Senhor respondeu a oração daquele jovem, que deve ter no máximo 15 anos mais ou menos, através do discurso que eu fiz. Não fui eu que fiz, que o Espírito Santo fez. Nós não fazemos as coisas. Nós só estamos dispostos a ajudar. É o Espírito Santo que faz. E eu comentando um pouco com a mãe dele depois, né, disse: olha, manda um abraço para o seu esposo, que é meu amigo, né, um abraço para ele e tal. Ela disse assim, eu falei: como é o nome daquele seu filho mais jovem? Ela disse o nome dele. Ela disse: olha, então foi você. Ela falou, porque ele chegou em casa: mãe, como é o nome daquele irmão que deu o discurso? Ela falou: eu não sei, porque era de outra ala, eu não vi. E mãe, aquele irmão... E ela disse que ele passou muitos dias comentando com ela a influência do Espírito que ele sentiu durante aquele discurso. E aí eu peço meu testemunho para você. Na reunião sacramental da sua ala, presta atenção nos discursantes, porque o Espírito Santo ele vai falar para você, se você tem uma necessidade, através daqueles oradores, tá? Através daquelas pessoas. Pode ser uma criança, um adulto, um irmão, uma irmã, pode ser um membro novo, um membro antigo. O Senhor vai usar aquelas pessoas para te responder. É uma das formas que Ele utiliza para responder às suas perguntas, às suas orações. Esse vídeo vai ficar longo porque eu comecei a compartilhar minhas experiências. E quando eu começo a compartilhar minhas experiências, irmãos, a gente não tem tempo para acabar. São muitas mesmo, graças ao Pai Eterno. E eu queria muito ouvir e ver as suas experiências. Este vídeo de hoje foi a aula número 8, Orar ao Nosso Pai Celestial. A próxima aula será a número 9, Os Profetas de Deus. Não perca, será muito especial, será uma viagem, realmente conhecendo o propósito dos profetas e onde eles estão hoje, na Igreja do Salvador. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. E eu deixo essa aula com vocês, o meu amor, deixando convite para se inscreverem e nos acompanharem no próximo capítulo. Tchau, beijo e até a próxima.